Paz seja convosco, amém? Tava vendo quem ia falar primeiro, eu já falei, Sim. pronto. Paz seja convosco, Deus abençoe. Que bom que você está com a gente essa tarde. Deus abençoe a sua casa e esses momentos que nós temos para meditar na palavra de Deus, amém? Que bom que você está aqui. Glória a Deus. Amém? Paz seja com vocês. Nós estamos esperando o pessoal entrar. Hoje nós vamos falar da importância de meditar na palavra de Deus. Aliás, é um assunto que a gente sempre fala aqui, Volta nele, né? volta nesse assunto, porque é importante nós lembrarmos que nós precisamos estar sempre conectados em Jesus. E para estarmos conectados em Jesus, não dá para estar conectados em Jesus sem estar conectado na palavra dele. Amém? Então hoje nós vamos falar da importância de nós estarmos sempre meditando nessa palavra, estudando essa palavra, falando dessa palavra, como é importante. Porque na verdade nós somos assim, a gente sempre pensa assim, poxa, como que eu vou ter um benefício nisso daí? E meditar na palavra de Deus tem muitos benefícios, é disso que a gente vai falar também. Mas por enquanto a gente está esperando, o pessoal está entrando aí, né? E eu só quero, o livro de Salmos diz assim, que Deus revela os seus segredos aos seus amados. Então hoje Deus vai revelar segredo para você, para mim, uma chave para a vitória, uma chave para ter uma vida longa, uma chave para prosperar, uma chave para ter saúde. Tudo isso daí ligado a esse assunto. O livro de Salmos diz que Deus revela o seu segredo aos seus amados. As pessoas que o buscam, que procuram conhecer o Senhor. Então tem esses segredos para quem medita na palavra de Deus. A palavra de Deus é um tesouro. Para quem mergulha nas verdades de Deus, né? Então o livro de Salmos diz isso aí. E eu só quero deixar, enquanto a gente está esperando, o pessoal vai entrando daqui a pouquinho, o livro de Mateus capítulo 13 diz, por exemplo, que quem encontra a palavra de Deus, o reino de Deus encontra um tesouro, né? Sim. Então a nossa vida nunca mais vai ser a mesma depois que nós conhecemos a palavra de Deus. Essa é a verdade, né? E Jesus disse também, se os teus olhos forem bons, haverá luz no teu corpo. Se você tiver um olhar para a palavra de Deus, do valor que ela tem, né? Você vai realmente descobrir um tesouro, muitos tesouros. E é nesse assunto que nós vamos falar. Sim, sim. Glória a Deus, amém? E todas as vezes que nós meditamos na palavra de Deus, sem a gente perceber, Jesus vai nos conduzindo ao lugar certo. Amém? Então é importante nós estarmos sempre ligados na palavra de Deus, porque Jesus é a palavra, Jesus Ele é o verbo vivo, né? É o verbo vivo e eu louvo a Deus por esse momentinho que você pode entrar aqui no nosso lar, nós entrarmos no seu lar também, né? Nessa comunhão, essa tecnologia que nos permite fazer isso daí, nesse tempo tão difícil, né? De Covid, tantas situações de morte, tristeza. A palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. E esse tempo produziu, né? Essa oportunidade de nós estarmos juntinho aí. E eu louvo a Deus aqui pela Raquel, a Deus nossa irmã abençoe. Lúcia, que já vai entrando, né? E o pessoal está se achegando. Então esse assunto a gente sempre fala nele, que é o valor, né? Mateus 13, como a gente disse, Mateus 13 diz que quem encontra a palavra de Deus encontra um tesouro. Fala também da parábola da pérola. Que a pérola, hoje nem tanto, mas antigamente quem encontrava uma pérola tinha grande valor, né? Lógico, as pérolas são valiosas até hoje, mas antes quem encontrava uma pérola tinha a sua vida mudada. E Jesus compara, né, Mateus 13 com a parábola de quem encontrou um tesouro no terreno e também sobre encontrou uma pérola. Isso tudo levando a gente a entender o quanto é importante ter um encontro com a palavra de Deus. E quem tem um encontro com a palavra de Deus tem um encontro com o tesouro, vai ter a sua vida mudada para sempre. Mas para isso é preciso ter olhos para você olhar com a palavra de Deus com o devido valor que ela tem, né? E nós vamos falar do Salmo 1, nós vamos falar de Provérbios 3, De Josué. E tudo isso nós vamos ter um entendimento, porque você precisa entender isso também, eu também, que há assim, benefícios de você ouvir a palavra, meditar na palavra, guardar a palavra no seu coração, e nem só ser ouvinte, como diz Tiago, ouvinte da palavra de Deus, porque só ouvir não resolve nada, mas você viver a palavra de Deus vai te dar resultados muito poderosos, inclusive uma vida longa, a palavra do Senhor diz, nesse tempo que o pessoal está com tanto medo, né, da morte, dessa enfermidade terrível. Aí uma promessa para nós
Salmo 91 também diz que nós vamos amar o Senhor, Salmo meditar na 91 palavra do diz Senhor, também vida a longa para nós. fidelidade do Senhor é o nosso escudo protetor. A Glória fidelidade a do Deus. Senhor é a palavra dele. Então a palavra do Senhor, a fidelidade do Senhor é o nosso escudo protetor. Sim, Essa sim, palavra. E nesse momento também que a gente tem de meditar na palavra, nós também recebemos seus pedidos de oração. E na semana passada a gente, até o Dalber entrou e a gente não sabia, né, que uma pessoa da família, nós estamos orando também, vamos ter vitória. As pessoas que nós oramos na semana passada, que estavam internadas, glória a Deus, essa semana já estão em casa. Então, Deus tem ouvido as nossas orações, as suas orações. Nesse momento também é um momento de meditar na palavra de Deus, mas também de orar, né? A palavra diz assim, que quando nós estamos reunidos 2 ou 3 para ouvir, para falar da palavra, o Senhor está entre nós. Então, daqui a pouquinho aí, agora 3:03, né? E você vai daqui a pouco meditar junto com a gente na palavra, mas vamos aí aguardando, os irmãos estão entrando, as pessoas estão entrando aí e já vão fazer seu pedido de oração e vamos meditar nessa palavra daqui a pouquinho. Né, pastor? Você separou que texto aí? Josué 1, Josué, onde o Espírito Santo nos instrui a meditar nessa palavra, né? Ter o cuidado de obedecer, que nem o pastor falou, também não é só ficar ouvinte, né? Não é ser só um ouvinte. Quando a gente entra no nosso quarto e para poder meditar na palavra do Senhor, é bom a gente entrar no quarto nesse entendimento assim do Senhor falar conosco, do Senhor nos ensinar. O Espírito Santo, convida o Espírito Santo quando você pegar a Bíblia para estudar, sabe que você não está sozinho. Você convide o Espírito Santo me ensine. Para instruir você na palavra. Espírito Santo abre meu coração, ilumina meu coração e que a gente entre para meditar nessa palavra. Em primeiro lugar, para o Espírito Santo falar conosco e nos ensinar e que a gente pratique aquilo que nós estamos aprendendo. Sim. Não assim, a gente entrar para estudar a palavra, para ser um teólogo. Não tem nada demais ser um teólogo. Mas eu digo assim, em primeiro lugar, entrar para estudar a palavra, para que a palavra venha nos limpar, em primeiro lugar. Eu lembro de uma frase de um pregador, eu não lembro se era o Benihim, um livro que eu li dele, que ele falava assim: houve um tempo na minha vida que eu dominava a Bíblia, mas a Bíblia não me dominava. Então não adianta nada a gente dominar a Bíblia, saber versículos por versículo, mas aquela palavra, essa palavra poderosa, não nos dominar. Verdade, tem até ateus, né? Historiadores que estudam a história, a Bíblia, já leram a Bíblia várias vezes, estudaram a profundo, mas com uma ótica que não é misturada com fé, né? Com uma visão humana, e não chegam a lugar nenhum. Eles leem e eles não têm entendimento, porque Jesus disse que ele revelou essas coisas aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Aqueles que têm humildade de saber, primeiro, que nós não somos nada, que existe um Deus, que existe um plano de salvação, mas há estudiosos, que a pastora falou, que estudam a Bíblia, e eles não têm a sensibilidade de nem creem que Deus existe. Olham a Bíblia de um jeito como se estudasse um outro livro em milhões de livros nas suas prateleiras, mas nós olhamos com a ótica de Deus. Sim. Somos filhos de Deus, somos salvos, somos pessoas que precisam conhecer a Bíblia, porque a palavra também nos revela que o povo de Deus, nós sofremos, vai mais longe, gente, diz, o meu povo sofre, perece, ele sofre nessa vida e depois morre e não vai para a vida eterna porque não conhece as Escrituras, porque não conhece a vontade de Deus, porque Sim. A vontade de Deus são as Escrituras. Então isso, né? Que eu digo, o primeiro propósito nosso, quando nós formos estudar a palavra, é esse, receber humildemente essa palavra no nosso coração, implantada. Nós, né? Então pedir para o Espírito Santo, implanta essa palavra dentro do meu coração, quero receber humildemente essa palavra, para que essa palavra me limpe, me lava, Senhor, com essa sua palavra, me purifica, que eu possa ser obediente. O próprio Jesus falava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque não é todo mundo que tem ouvidos que conseguem ouvir.
É a verdade. palavra de Deus. E O próprio Jesus falava isso. O livro de Mateus, mesmo na parábola do semeador, né? A gente não entrou ainda no nosso assunto, mas já estamos. A parábola do semeador fala que muitas pessoas ouvem a palavra e não entendem, porque ouvem de má vontade. Elas Sim. ouvem a palavra de Deus, mas elas não querem entender Era o que a acontecia palavra. com aqueles estudiosos É. que perseguiam Jesus, fariseus, eles perseguiam Jesus e na verdade eles ouviam, mas Jesus falava: quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Eles não tinham um ouvido para ouvir a palavra de Deus. Então acontece com muita gente isso, até mesmo na igreja. A palavra de Deus é pregada, mas aquela pessoa ela não está com o coração dela aberto para a palavra de Deus. Na verdade, ela não está desejando. E é hoje que nós vamos falar isso, é o desejar a palavra. Deseje a palavra. Deseje que essa palavra, compreender, né? que essa palavra seja implantada em você. Amém? Porque Romanos 1 também diz assim, que essa palavra, o evangelho, que na verdade são boas novas, o evangelho são as boas novas de Deus, né? Que há um plano de salvação, a salvação para o homem, uma vida eterna. Mas as boas novas, elas também falam isso, que a gente precisa nascer de novo, né? E nascer do entendimento, de ter uma nova mente, um novo coração. Isso só adquire ouvindo da palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus e se comprometendo com a palavra de Deus. Essa é a verdade. Amém. Né? Então, é importante entender. Nós vamos falar desse assunto então hoje aqui, já Nós não queremos demorar damos hoje, início, né? Mas a gente louva a Deus pela sua vida. A nossa Amém. irmã Sueli está Sueli, aqui Deus abençoe. participando. Sueli. E o pessoal vai entrando devagarzinho, nós já vamos entrando Dinalva, no nosso Deus assunto, abençoe. amém? Então, que Deus abençoe você. Eu quero que você compreenda que nesse momento que você está assistindo a live, entendendo da palavra, procurando entender com a gente, procurando um conhecimento da palavra de Deus, Deus já começou a trabalhar na sua vida. Então, se você está buscando socorro, uma cura, a palavra de Deus é poderosa para te limpar, para te curar, para te abençoar. Então, preste atenção no que nós vamos aprender hoje e aprender juntos, né? Porque o Espírito Santo que nos está nos ensinando. Então, o seu primeiro texto, se Posso quiser ler? ler, mas Então, Josué, capítulo 1, versículo 7, diz assim: somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Hoje nós sabemos que quando fala lei, aqui está falando da palavra de Deus. Então está dizendo assim, não desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Então, como eu disse no começo, quando nós meditamos na palavra de Deus, Jesus vai nos conduzindo ao lugar certo. Sem a gente perceber, o Senhor Jesus vai conduzindo. O que nós temos que fazer com humildade é ouvir a palavra de Deus, meditar, estudar a palavra de Deus, não desviar dela nem para da direita, nem para a esquerda, obedecer essa palavra. E está dizendo aqui com promessa que se nós fizermos isso, o nosso caminho será bem sucedido. É uma Amém? promessa, Então, é uma de ter uma promessa. vida vitoriosa mesmo, Uma né? promessa de bênção, que nós seremos abençoados, que nós seremos bem-sucedidos. Eu acredito nisso, realmente. Enquanto nós estamos ali meditando na palavra de Deus, quando você parar para perceber, o Senhor já te levou a algum lugar melhor do que aquele que você imaginava, do que aquele que você planejou. Amém? Então, aqui no versículo 8 também, quero ler. No 7 aqui, olha. No 7, voltando no 7. Tenha o cuidado de obedecer. Então, a gente presta atenção nessa frase. Tenha o cuidado de obedecer. Não é só ouvir. Eu vou lá na igreja, vou sentar e vou ouvir, pronto, acabou. Ali, aquele momento só. Não, não é. E quando você pega na palavra também, se é para ler a palavra, estudar a palavra, é para obedecer a palavra também. Diz, tenha o cuidado de obedecer. Porque não é uma mágica, né? É um caminho que a gente deve trilhar, um caminho sendo dirigido por Deus. Aí você não vai ter tropeço, você não vai ter... não vai para a direção errada, não vai errar o alvo.
Então, não é uma mágica. Quando nós É um meditamos, caminho, né? é como está escrito aqui em Josué, quando nós meditamos e obedecemos essa palavra, Meditar. nós vamos, Jesus vai nos levar a um caminho bem sucedido, um caminho mesmo abençoado, a ter uma vida abençoada. A palavra do semeador diz assim, que até no começo do versículo, o primeiro exemplo fala que as pedras caíram no meio do caminho. É aquela pessoa que ouve a palavra superficialmente, né? Ela não mergulha na palavra. Então a palavra cai perto dela, não dá tanta atenção, vem as aves do céu e come. Na verdade, as aves do céu são as forças malignas desse mundo, mas também a nossa distração, porque não damos o devido valor. A palavra cai no nosso caminho e é mais uma coisa no nosso caminho. Não damos a importância, né? E aí o outro exemplo também, elas caem nas pedras, nas rochas, e vem o sol e queima a palavra que nós recebemos, e ela também não frutifica, porque a gente ouve a palavra e ela não penetrou no nosso coração. Ela ainda ficou, não demos o devido valor ainda para ela. E você disse, a pessoa não frutifica, né? Ela não frutifica. A palavra não traz resultado nenhum. Pessoas que ficam na igreja, mas não há resultado. Não há resultado mesmo. Não há mudança. Não há transformação. Porque despreza o valor da palavra. Porque despreza o valor da palavra. E o último, aqui no Mateus 13, já misturando as duas juntas aí, Mateus diz que a última uma cai no espinho. O que é isso? É a pessoa que ouve a palavra de Deus, e os problemas da vida, os espinhos, as lutas, as enfermidades, elas sufocam. Porque ele não é capaz de acreditar que aquela palavra é muito mais poderosa do que os espinhos da vida. Então, os problemas da vida engolem o valor da palavra. Mas quando você acredita que a palavra que você recebeu, ela é poderosa, ela veio de Deus, ela veio do Criador, não há espinho, não há luta que possa vencer. Então é o valor que a gente dá à palavra. É por isso que muitas pessoas não estão muitos anos na presença, vamos dizer, na presença de Deus, na igreja mesmo, né? E elas desanimam, saem da igreja porque elas não entendem quando elas vierem para a igreja. Elas precisam sim prestar atenção no louvor, mas elas precisam entender a palavra que Deus está mandando, porque é a palavra que vai limpar, que vai curar. Então por isso que não frutifica. Né? Mateus 13 fala sobre isso daí. Versículo 8 aqui de Josué 1:8 diz assim: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. Olha só. E você será bem É uma chave para a vitória, né? Nós temos que entender que Deus está dando para nós hoje, na sua casa aqui, Deus está dando para nós chaves para vencer, para entender, né? Para a gente abrir algumas portas que a gente não consegue arrombar essas portas, elas precisam ser abertas pela palavra de Deus. Então, né? como diz aqui no versículo 8, não deixe de falar dessa palavra, não deixe de meditar, né? Estudar essa palavra, fique estudando, só então os nossos caminhos darão certo. A palavra diz aqui. Só então nossos caminhos darão certo. O livro de Isaías diz que o braço forte de Deus vai se manifestar, acho que Isaías 61, o braço forte de Deus vai se manifestar na vida de quem? De quem der crédito à palavra. Né? Então é importante a gente, para nós termos uma vida bem sucedida em tudo, nosso casamento, em vida financeira, é nós darmos ouvido à voz de Deus, que nos instrui a andar por um caminho, a tomar certas atitudes, a abandonar certas coisas. A voz de Deus, a palavra de Deus é o conselho de Deus, né? Feliz é aquele que dá ouvido ao conselho de Deus. E quando nós meditamos na palavra de Deus, automaticamente a nossa mente fica cheia da palavra de Deus. O nosso coração fica cheio da palavra de Deus, assim o inimigo não consegue nos controlar. O inimigo não consegue controlar os nossos sentimentos. Quando nós estamos com o nosso coração transbordando da palavra de Deus, na verdade, quando nós estamos o nosso coração transbordando da palavra de Deus, automaticamente a nossa boca vai falar da palavra de Deus. E nós vamos agir conforme a palavra de Deus. E quando a gente medita na palavra de Deus também, nós encontramos respostas. Respostas sábias para tudo aquilo que a gente está passando. Para o nosso cotidiano, para situações, problemas, circunstâncias. Nós encontramos respostas sábias na palavra de Deus. Então, é o meditar, né, na palavra. É o meditar.
meditar no Salmo 1, fala sobre isso. O Salmo 1, não se tem uma certeza se foi Davi que escreveu, mas o salmista acredita-se que sim, mas não há uma certeza. Mas o livro de Salmos aqui, ele resume o livro de Salmos inteiro dizendo que a pessoa vai ser bem-aventurado, vai ser o homem, a pessoa que meditar nessa palavra de dia e de noite. Porque se meditar nessa palavra de dia e de noite, você vai ter uma vida forte. Olha só que coisa. E hoje nós estamos falando desses segredos aí, né? No Salmo 1 diz assim que se você, no versículo 3, pois você será como uma árvore, né? Uma árvore não é uma plantinha, é uma árvore forte. Primeira coisa que Deus promete quando a gente medita mesmo na palavra de Deus é uma vida forte, né? Uma vida bem estabelecida. E vai ter uma vida de provisão junto às águas. E vai ter uma vida de novidade também. Nesse mesmo versículo 3, Salmo 1, diz que se você meditar, você vai ter 4 benefícios. Força na sua vida, provisão na sua vida, novidade, porque uma vida sem novidade, sempre vão ter novidades em qualquer fase da sua vida. Isso não significa que nós não vamos ter lutas. Sim. Ah, não, aqui diz, olha, mesmo... Mas significa que se a gente aplicar a palavra de Deus na nossa vida, nós vamos produzir o melhor. Sim. Nós vamos produzir sempre o melhor. Sim. Da mesma maneira, né, que uma árvore absorve a água e os sais minerais e produz bons frutos. Até fala aqui... Nós também, quando nós absorvemos a palavra de Deus, as nossas atitudes... É verdade. O que é absorver? Ela fazer parte da nossa vida. Quando você toma um medicamento, sei lá, uma vitamina, seu corpo vai absorver aquela vitamina. Sim. Então, é a mesma coisa que você comer da palavra de Deus, você vai absorver. Você vai ser a própria palavra de Deus. E isso é que dá vitória para nós. Sim. Você viu que o Salmo 1 diz que até quando tiver tempos difíceis, tem tempo igual para você falando, quando vier tempos difíceis, as suas folhas, a sua beleza, a sua vida não vai se tornar destruída, não. Em pedaços, mas você vai continuar forte. Passa por dificuldade, passa por lutas, mas promete que as suas folhas sempre serão verdes no poder do quê? De meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. E o Salmo 1 também fala, né, de conselhos, né, que bem-aventurado aqueles que não seguem o conselho, né? O conselho do homem natural, né? Da vida natural. Conselhos naturais da vida, mas você segue o que se a palavra de Deus diz uma coisa, ela é verdade para nós. Absoluta. Quando nós seguimos os conselhos da palavra de Deus, nós não permitimos que as atitudes de outras pessoas, os conselhos de outras pessoas afetem a nossa vida. Nós não permitimos, quando nós estamos cheios da palavra de Deus e meditando nessa palavra, por mais que aconteça alguma coisa, aquilo não afeta nossos pensamentos e nossos conceitos, porque nós, na verdade, nós estamos cheios, nutridos da palavra de Deus. É importante estarmos nutridos da palavra de Deus. E meditar, que a gente vê aqui, não é ler rapidinho, passar os olhos. Não, a palavra você tem que ler, você tem que meditar naquela palavra na sua vida, colocar a sua vida naquela palavra. Então, meditação é importante, né? Meditação é você mergulhar naquilo que está falando a palavra de Deus e você vai receber muita iluminação de Deus e paz. E quem quer seguir a Deus de modo mais íntimo tem que saber o que Ele está dizendo. Tem que saber ali o que a palavra está dizendo, que é a voz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nossa irmã Lígia está aqui com a Deus gente abençoe, também. Está pedindo oração pelos netinhos, amém, né? Os familiares. Ah, sim. Glória a Deus. Que bênção, irmã Lígia. Nós vamos estar orando, mas pode ter certeza. A oração do justo vale muito seus efeitos, diz a palavra de Deus. Oração em nome de Jesus. A oração sempre dá resultado. Mas você pode ter certeza, você está ouvindo a palavra de Deus agora, essa palavra já está trazendo saúde para os seus netos, para a sua família. Então, é importante, né? A gente ter esse momento de meditação na palavra. Porque quando nós estamos assim diante da palavra, nós estamos diante da fonte da nutrição de que nós precisamos. Amém? É verdade. Nós não podemos nos separar dessa fonte de nutrição. Uma outra palavra também, que lógico que não pode falar. Provérbios 3, se você ler, aqui fala na importância
de guardar, você meditar, você está estudando na hora, você pega uma palavra, está meditando, tem um tempo com aquela palavra, só que também você guardar a palavra, os benefícios de guardar a palavra do Senhor, Provérbios 3 diz que há benefício de você guardar mesmo, decorar alguns versículos no seu coração e guardar elas na sua mente. Provérbios 3 diz assim, ó, no versículo 2: porque se você guardar tudo que a palavra de Deus te promete e guardar a palavra no seu coração, elas aumentarão os seus dias e te acrescentarão anos de vida longa e de paz. Ó, você quer ter uma vida longa? Coloque isso no seu cotidiano, você tem momentos para meditar na palavra de Deus e guardar a palavra de Deus. Vai te permitir ter uma vida longa e você ter uma vida longa e cheia de paz, né? Cheia de paz. Então, é importante a gente aprender, dar valor à palavra de Deus e tomar cuidado, né? Porque hoje existem muitas filosofias, muitas linhas de pensamento. Eu escutava até um filósofo da atualidade falar que ele venera um outro filósofo de uma outra época que dizia que ele nasceu sem o órgão da fé. Olha só. Hoje existem muitas filosofias aí que desprezam a fé, que desprezam a palavra de Deus, né? Mas nossa filosofia, nosso estilo de vida, a palavra mais sábia é a palavra de Deus. E nós vemos hoje aqui, e eu acredito nessa promessa, se você guardar a palavra de Deus, se você ler a palavra de Deus, se você meditar, fizer dela a sua verdade, você vai viver longos anos. E não só uma vida longa, mas uma vida cheia de paz, né? Só quero deixar mais o versículo 4 aqui do Provérbios 3, que diz que também você vai, se você guardar a palavra de Deus no seu coração, não se esquecer dela, Deus vai colocar muita gente no seu caminho para te ajudar, para te abençoar. Isso é promessa de Deus, Provérbios. E também, não só muita gente que Deus vai colocar no teu caminho para te ajudar, mas o próprio Deus vai te ajudar. Então são segredos, chaves que Deus dá para nós, para aqueles que acreditam na palavra. Então, se você está numa igreja, você está adorando, está no ministério, eu louvo a Deus pela sua vida, porque você deu crédito à palavra de Deus. Mas, acima de tudo, nesses tempos difíceis, vamos aprender a dar o devido valor à palavra de Deus. Assim como Maria, que ficou sentadinha ali, aos pés, né, ouvindo a palavra de Jesus, o ensinamento da palavra do Senhor. Jesus falou que ela escolheu a boa parte, ela que escolheu. A parte que não vai ser tirada, né? Aquele dia que ela foi jantar na casa de... Jesus foi jantar com os discípulos na casa de Marta, Maria e o irmão Lázaro, né? Esse jantar que a pastora está falando. Enquanto uma se preocupava com tantas coisas, né? A outra ficava quietinha, a Maria, né? Para ouvir a palavra. Aos pés de Jesus. E foi repreendida. A irmã dela disse para ela assim, a Marta, filha, a vida não é só isso aí não. Você tem que trabalhar, você tem que correr atrás das coisas, senão as coisas não acontecem não. Jesus diz assim, Marta, você anda preocupada e ansiosa com muita... Você tem um conceito que a vida é correria. Mas eu digo para você que a sua irmã escolheu a melhor parte, a parte que não vai ser tirada, porque tudo nessa vida vai ser tirado, menos a palavra de Deus de nós, né? O nosso relacionamento com Deus. E disse mais ainda, se você na sua vida se dedicar em ouvir a palavra, Deus vai te ajudar e te abençoar. Na verdade, o que Jesus está dizendo, o momento mais frutífero, que tem mais valor e que dá mais resultado do que tudo na vida, é o momento que você para ouvir Deus, porque além de você ir pelo conselho de Deus, Deus ainda vai te ajudar, né? Amém. Quero deixar só mais uma palavra de João. E nós 7, já vamos orar. E nós já vamos Estamos orar. terminando já. Mas eu quero que você creia que o momento mais importante não é o momento da oração. Ô louco, pastor, não. Não, o momento mais importante da vida do cristão é o momento que ele dá ouvido à palavra de Deus, ouve o conselho de Deus e anda pelo conselho de Deus. Não é o momento. Não é lógico, a palavra diz que é oração, né? Sim, mas acredite, o mecanismo mais poderoso de estar na presença de Deus é você dar crédito ao que Deus fala para você, né? E a oração, é lógico, é a respiração do crente. Gente, parece que não, mas um pouquinho que você medita na palavra de Deus todos os dias. Já perde aquele medo, ansiedade, preocupação. E um pouquinho que você ora, muda tudo. Muda tudo.
faça esse teste. Você ainda não fez, né? Porque eu creio que a maioria que está nos ouvindo... É verdade. A gente está falando, eu também quero ser bem claro no que eu estou falando aqui. Não é que eu estou desprezando a oração, não, não é isso. Mas veja bem no João 15, guarda aí, irmão, João 15, versículo 7, diz assim, ó, se vocês estiverem em vocês, se vocês estiverem em mim, unidos a Deus, e as palavras estiverem em vocês, aí sim, tudo o que vocês pedirem no meu nome, eu farei. Olha que coisa. É importante, então, um segredo para nossas orações serem ouvidas também, é nós estarmos alinhando a nossa oração à palavra de Deus. Então, muitas pessoas, de repente, oram, mas suas orações não estão alinhadas à palavra de Deus. E até a palavra também diz assim, que muitos pedem mal, por isso não recebem. Por isso nós devemos pedir, sempre estar o nosso pedido alinhado à vontade da palavra de Deus, né? A vontade de Deus. Então, mas se o seu pedido estiver alinhado à palavra de Deus, o que você pedir, não tem erro, Deus vai fazer. O que você quer? Você quer um emprego novo? Se o seu pedido estiver alinhado com a palavra de Deus, eu quero um emprego novo para que eu possa prosperar, para que eu possa ser bênção, né? Deus vai fazer. Então tem que estar alinhado à palavra de Deus. Vamos orar já? Esses segredos da palavra de Deus. Hoje tem discipulado, eu convido Queremos mulheres, convido os homens, convido os jovens. Sim. Apareçam discipulados. Apesar de hoje nós estarmos vivendo um dia, obrigado, Rebeca, um tempo difícil, muitas vezes para nós estarmos juntos, né, que ainda nessa fase complicada da Covid, nesse novo pico da Covid, mas que também combinou com as vacinações, que tem sido uma bênção, por exemplo, na nossa cidade, uma grande parte já está sendo vacinada, vai ser vacinada e logo está todo mundo aí, né? Apesar que a gente crê que nós dependemos simplesmente de Deus, da bondade de Deus, mas a gente convida os irmãos para ir no culto e sabemos que muitas pessoas elas ainda estão assim com medo, com razão, lógico, né? Então nós estamos aí entre o culto presencial e a live, né? Estamos aqui participando da live, mas quando você puder, vai ao culto. Hoje tem o discipulado. O discipulado é legal, que é muito melhor até do que essa live que a gente está junto, porque lá você vai poder perguntar dúvidas da palavra de Deus, a gente vai poder responder, e tudo dentro de um padrão de segurança, distanciamento, a máscara, álcool gel e tudo mais. Então eu quero te convidar para você ir ao discipulado, valorizar, porque nos nossos discipulados, né, amorzinha, a gente assim, o discipulado é um culto de estudo da palavra de Deus, para tirar dúvida, a gente se assentar junto. A gente não tem o período do louvor, da adoração, né? Mas nós temos aí esse discipulado que a gente está juntinho, mais de perto aí. Quero te convidar então. O Silmar, Deus abençoe o Silmar. Quero pedir também que os irmãos compartilhem as nossas lives, porque nada mais é do que o estudo da palavra de Deus, né? O meditar da palavra de Deus. Lógico que nós temos nosso período de oração, mas o importante da live é a gente falar da palavra de Deus, meditar um pouquinho mais profundo, trazer o entendimento mais claro. Chame o Espírito Santo para estudar a Bíblia com você. Sim, tá bom? sim, Convide sim. ele, fala, Espírito Santo me ajuda, me ensina. Vamos orar já? Vamos orar. Pessoal. Vamos orar também pela nossa cidade, abençoada Tirapina. Orar pelos irmãos de São Paulo, pastor Vanderlei, que sempre nos acompanha, os outros irmãos de outras cidades, né? Então, é importante o momento de oração. Esse aqui é o momento de oração. É um momento importante, claro. Mas o importante também é você meditar na palavra de Deus. Ter entendimento, que às vezes alguma coisa não está acontecendo na sua vida, porque você precisa ter entendimento, você precisa ouvir a palavra e entender como é que Deus trabalha, porque Ele trabalha alinhado com a sua palavra. Vamos orar então? Amém. Ora você então. Glória a Deus. Vamos orar? Quero convidar você então, aí sentadinho na sua casa, nós estamos sentados aqui, a nós orarmos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por essas pessoas que pediram oração. A Simone, a filha da irmã da Sueli, a Valdir, a irmã Rô, né, pedindo para o Valdir, a Lígia. Né? Então nós estamos orando pelos nossos pedidos de oração e você pode mandar pedido que a gente está orando. Vamos fechar nossos olhos, Pai? Nós queremos orar, Pai. Te agradecemos por todas as pessoas que estão ouvindo essa live, vão ouvir depois. Sim, estão ouvindo hoje, vão ouvir depois, vão ouvir
nos compartilhamentos. Senhor, que esta palavra tão importante, que são chaves para a nossa vitória, elas possam encontrar lugar no coração do meu irmão, da minha irmã. Essas revelações, todos buscam revelações de Deus. Talvez você ligou essa live, está procurando Deus, fala comigo, me ajuda a entender, me ajuda a ser abençoado, me ajuda a ter vitória, me ajuda a destruir certo mal que de repente está alcançando a minha vida. Deus tem dado para mim e para você chaves de vitórias, que eu entendimento. Pai, nós oramos para que essa palavra não seja esquecida, para que essa palavra ela encontre no coração no coração do meu irmão um lugar valioso, que esta palavra possa ser verdadeiramente uma arma, uma chave para receber vitória, para destruir as obras do inimigo, porque se nós meditarmos na sua palavra, se nós guardarmos a sua palavra, não sermos apenas ouvintes, mas praticantes, o diabo, as forças malignas, o mal desse mundo, as enfermidades, as maldições, elas não prosperarão na nossa vida, porque a tua palavra nos limpa, a tua palavra ela é uma arma, é um escudo. Então, Pai, nós oramos agora pela vida de todos que estão acompanhando essa live, pela vida daqueles que estão pedindo oração, pela vida daqueles que vão ouvir esta palavra e estão buscando essa palavra como meio de vitória, de livramento, como resposta de Deus. Pai, eu abençoo as pessoas que vão ouvir essa live, estão ouvindo agora, estão participando dessa oração. Se houver alguém que tem dentro de casa uma pessoa perturbada, uma pessoa oprimida, até uma pessoa que considerada até endemoniada ou possuída por ira, por pensamentos de morte, de tristeza, de depressão, em nome de Jesus nós oramos agora para onde esta oração alcançar agora, na sua casa. Você que é veículo de ouvir a palavra e de crer, a sua casa vai ser liberta agora em nome de Jesus. Se houver pessoas contaminadas com a Covid, internadas, se houver pessoas que estão com febre, entubadas, em nome de Jesus, qualquer outra enfermidade, eu declaro que as pessoas que ouviram essa palavra e que também participam desta oração, que a partir do momento que você ouve e recebe essa oração, as pessoas que estão enfermas na sua vida, na sua casa, na sua família, elas hoje, em nome de Jesus, estão sendo libertas agora. E você vai dar testemunho, assim como as pessoas pediram oração a semana passada, muitos que pediram oração a semana passada, hoje já estão libertos, estão livres, porque deram ouvido à palavra de Deus, a oração em nome de Jesus. Eu abençoo agora. Nós abençoamos também todas as pessoas que estão precisando de emprego, de uma porta aberta, porque estão ouvindo a palavra de Deus, buscando na palavra um socorro de Deus. Eu digo para você que hoje, porque você ouviu a palavra, porque você deu crédito a essa palavra, uma porta de emprego, uma oportunidade extraordinária se abre para você. Receba essa palavra em nome de Jesus, porque você deu crédito à palavra, você plantou, você está agora como uma árvore plantada junto ao rio de águas, que dá o fruto no tempo certo. E hoje eu declaro que você recebe de Deus uma oportunidade, uma porta aberta, um emprego, uma vitória. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos você, abençoamos a sua cidade, abençoamos Tirapina, abençoamos sua família, pela fé, e que é promessa da palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, dá crédito, Deus começa a trabalhar na sua vida. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém? Tchau, Deus abençoe. Até a semana que vem. Nos acompanhe aí na nossa rede social. Deus abençoe.